congregação. Então, quando surgem 5 grupos, idealmente nós teríamos aqui a ação de uma congregação. Daí, quando surgem várias congregações, nós poderíamos também ter uma liderança para esse conjunto de congregações e assim por diante. Essa é mais ou menos, então, a estrutura que nós temos atualmente. Quais são as atividades que nós realizamos durante a semana? Então, nós temos a reunião de congregação. Aquelas pessoas que pregam ou ensinam as crianças, elas precisam se preparar para a realização das reuniões. Nós temos, às vezes, uma reunião extra, como a reunião de hoje, no domingo. Então, aquelas pessoas que lideram essas reuniões, elas se preparam para essas reuniões. Nós temos uma reunião conjunta, acho que é cada mês, cada mês, né? Cada mês nós temos uma reunião conjunta, então aquelas pessoas que trabalham nessa reunião conjunta, elas precisam se preparar para isso também. Nós temos uma reunião de homens, mulheres e jovens no sábado. Então aquelas pessoas que também ensinam nessas reuniões, elas precisam se preparar. E finalmente, como atividades normais, como de cristãos, nós temos a leitura bíblica diária. Aquelas pessoas que participam do seminário discipulado bíblico, idealmente deveriam estudar todos os dias para o seminário discipulado bíblico. Nós temos o grupo familiar, uma vez por semana, nesse caso está aí na quarta. Aquelas pessoas que ensinam no grupo familiar, elas precisam se preparar para o grupo familiar. Finalmente, os pais têm o culto doméstico. Idealmente, deveria ter todos os dias a transmissão da palavra para os filhos. Essa é uma responsabilidade dos pais, principalmente do pai, o ensino dos filhos e o aperfeiçoando os santos. Então, todas essas atividades são muito boas. Todas essas atividades, de uma forma ou outra, são necessárias para a nossa igreja funcionar. O que nós vamos mexer um pouco nisso aqui é só modificar um pouco a estrutura da nossa igreja para que nós possamos gastar o mesmo tempo que nós deveríamos gastar em nossas atividades cristãs, mas de forma talvez otimizada, de forma que nós possamos nos dedicar um pouco de uma maneira melhor utilizar o nosso tempo. Por que nós falamos isso? Porque, por exemplo, se uma pessoa quer se preparar para ensinar crianças, ou ensinar no grupo ou na congregação, idealmente a pessoa teria que se preparar muito bem para fazer isso. E às vezes não é possível que a pessoa se prepare por causa das outras atividades. Alguns recomendam, por exemplo, a pregadores iniciantes, que para cada minuto de pregação deve ser utilizada 1 hora de preparo. Então, alguns vão querer pregar 10 minutos, né? Para só preparar 10 horas. O mesmo vale para o ensino de crianças. Talvez até mais, porque ensinar crianças é mais complicado que ensinar adultos. Você falar numa linguagem que as crianças entendam, é necessário muito mais estudo. Note só o que Wesley diz para um certo John, que era pregador, com relação a esse preparo que deve existir. O que tem lhe prejudicado excessivamente nos últimos tempos, e temo que seja o mesmo atualmente, é a carência de leitura. Eu raramente conheci um pregador que lesse tão pouco. E talvez por negligenciar a leitura, você tenha perdido o gosto por ela. Por esta razão, o seu talento na pregação não se desenvolve. Você é apenas o mesmo de há 7 anos. É vigoroso, mas não é profundo. Há pouca variedade. Não há sequência de argumentos. Só a leitura pode suprir essa deficiência, juntamente com a meditação e a oração diária. Você engana a si mesmo, omitindo isso. Você nunca poderá ser um pregador fecundo, nem mesmo um crente completo. Vamos, comece. Estabeleça um horário para exercícios pessoais. Poderá adquirir o gosto que não tem. O que no início é tedioso será agradável posteriormente. Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É para a sua vida, não há outro caminho. Caso contrário, você será sempre um frívolo, medíocre e superficial pregador. Então o cara escreveu palavras duras para um pregador que, se não me engano, era um discípulo dele. E o mesmo nós podemos dizer para nós. Nós só poderemos ser
cristãos que cresçam se nós gastamos tempo no estudo da palavra de Deus. Nós só vamos poder ter filhos que sejam obedientes à palavra se nós gastamos tempo com eles, todos os dias ensinando a palavra. Nós só podemos ter também pessoas na igreja motivadas se nós gastamos tempo preparando as mensagens, nós gastamos tempo orando para que elas sejam anunciadas com profundidade. Então, a importância da oração aí também deve ser destacada. O Spurgeon, quando ele começou a pregar com, acho que 19 anos, ou um pouco mais cedo, e aí eles sempre se transferiam de prédio, de um lugar para o outro em Londres, porque eles precisavam de um prédio maior. E uma vez eles perguntaram para ele qual era o poder, assim, porque ele tinha tanto poder assim, na mensagem dele. E ele falou aqui, porque tem uma lojinha aqui em cima do nosso prédio, onde todas as vezes que eu estou pregando, tem 300 pessoas de joelho orando pela minha pregação. Então, Spurgeon, ele mesmo orava muito, mas as pessoas também oravam enquanto ele estava pregando. Ele tinha um grupo especial de pessoas que só gastava tempo orando. Não sei se era Wesley ou outro pregador, dizem que quando ele pregava, as pessoas, elas às vezes, alguns corriam para frente durante a mensagem dele, querendo mudança na vida deles. Mas a pregação do cara era como? Ele lia a pregação. Diz que ele tinha um problema de visão e ele grudava o papel no rosto dele e lia. Ninguém enxergava o rosto dele durante a pregação, mas a pregação dele era extremamente poderosa. As pessoas, elas tremiam e queriam modificar suas vidas devido à mensagem dele. Então é necessário nós, nesse preparo, tanto aqueles que trabalham com crianças quanto com adultos, que haja preparo, haja profundidade e haja oração também. Então, por que nós queremos mudar? Nós queremos aumentar o nosso conhecimento acerca de Deus. Nós observamos já há algum tempo, e isso ainda quando eu acho que estava aqui, nós participamos de uma reunião que o pai propôs de chamar, por exemplo, o pastor Dan Johnson para nós termos o nosso seminário aqui de forma mais intensa. E naquela época a igreja entendeu o que foi. Foi feito convite, né, para o pastor Dan. Foi para Londrina e ia ter que dar assistência. Por alguma razão. Então nós sempre tínhamos isso em mente, sempre víamos a necessidade de nós aumentarmos o nosso conhecimento. Quer dizer, nós resolvemos, às vezes, diversos problemas que talvez existam em outras igrejas com a organização atual da igreja, mas com relação talvez ao conhecimento, apesar de, se nós compararmos com outras igrejas, o que alguns às vezes dizem, em Cuiabá, quando nós fomos no acampamento, aparentemente os nossos jovens têm muito mais conhecimento que os outros. Mas nós não nos comparamos com os outros, nós comparamos com aquilo que é o ideal, com relação àquilo que Deus exige de nós. Então nós precisamos aumentar o conhecimento acerca de Deus, porque só assim nós vamos poder servi-lo melhor. Outra razão para a mudança é a otimização do tempo. Terceira razão nós vimos a necessidade de o pastor ter contato com todas as ovelhas uma vez por semana. É necessário isso, é importante. O pastor é aquele que vai dar o rumo para a igreja, é aquele que vai apontar os problemas que a igreja está enfrentando. Então é importante que o pastor tenha contato toda semana com todas as ovelhas, e não talvez uma vez por mês. Uma quarta, aliás, razão para a mudança é que é importante também o contato entre ovelhas. Então aqui na Nova, às vezes nós comentamos, às vezes nós temos 5 pessoas reunidas. Nós sentimos falta de às vezes ter comunhão com as outras pessoas também. Então esse contato entre ovelhas e ovelhas, ela é uma forma de motivação também. E finalmente o trabalho de crianças, que ainda vai ser discutido mais para frente, como é que nós vamos trabalhar corretamente os detalhes desse trabalho de crianças, mas a estrutura atual, ela tem os seus problemas com o trabalho de crianças, porque você nos grupos e nas reuniões de congregação, você tem todas crianças de tudo quanto é tipo de idade reunidas num grupo só, que nós sabemos que não é o ideal.
O ideal